Para quem está acompanhando a gente e até talvez passe por situações parecidas, né? De estar com muita cólica e tem medo também. Eu sei que a nossa realidade, a gente tem um Brasil muito diverso, de às vezes ser algo muito fora da realidade, o tratamento, o diagnóstico. O SUS, o Sistema Único de Saúde, a saúde pública já oferece o diagnóstico, o tratamento. Como que é isso, pensando... porque a cantora Anitta tem acesso, né, a um bom plano de saúde, a uma estrutura de saúde que não é compatível, vamos dizer assim, com a realidade dos brasileiros. Como que é isso no serviço público? Isso é oferecido? Na verdade, é oferecido em partes, desde os exames que a gente usa para investigar, para saber se aquela paciente tem endometriose, até o tratamento a gente tem em partes. Por que em partes? Eu trabalho também na atenção básica, eu trabalho em UBS. Então, eu pego pacientes lá do SUS que não têm condição de fazer uma investigação, eu solicito alguns exames, como, por exemplo, a ressonância magnética de pelve com contraste, o ultrassom transvaginal com contraste. Alguns desses exames, como a ressonância, a gente consegue fazer pelo SUS. Alguns marcadores também. O ultrassom com preparo, às vezes a paciente precisa fazer no particular, porque não oferece. Já a cirurgia, a gente costuma encaminhar para um centro especializado, para aquela paciente ter todo o suporte. É possível sim ser feito pelo SUS, mas a gente tem que destacar que nem todo tratamento para endometriose é cirúrgico. Ah, é? A maioria das pacientes a gente consegue tratar com medicação, com um bloqueio hormonal, um anticoncepcional adequado. É importante que se fale que a endometriose é uma doença hormônio dependente, então ela depende do estrogênio, a gente tem que fazer um bloqueio hormonal, mas ela também é uma doença inflamatória. Então, a mulher tem que fazer toda uma mudança no estilo de vida, evitar alimentos inflamatórios, como enlatados e embutidos, esses produtos que já vêm prontos, né, que nesse dia a dia corrido a gente acaba ingerindo em maior quantidade. Só que isso faz mal à mulher, porque esses focos de endometriose, eles vão crescer, eles têm uma demanda inflamatória. Então, toda vez que a mulher se alimenta de alimentos pró-inflamatórios, ela vai aumentar as cólicas, as dores. Então, é importante que ela saiba fazer o acompanhamento adequado com o nutricionista, que passe uma dieta especial para ela. Mas isso essa dieta, bom ponto levantado, ela é como prevenção ou ela é... Os dois. Os dois? Tanto como prevenção como tratamento, porque ela vai diminuir os sintomas. Tá. Porque a endometriose também ela tem um fator inflamatório. Então, se 20% da endometriose, dos sintomas, são, digamos assim, inflamatórios. E os outros 80% são hormonais. Então, o médico, o ginecologista, vai fazer o controle hormonal dessa mulher. E associado a isso tem que fazer um acompanhamento inflamatório para que ela tenha não uma remissão da doença, mas um controle da doença. Então é fazer o acompanhamento com o nutricionista, ela deve fazer atividade física periódica, principalmente atividade de resistência, no qual ela tenha aí uma frequência cardíaca em 125, mantida por pelo menos 40 minutos de exercício. Então, aquelas atividades de resistência, ela precisa fazer um acompanhamento com o personal, com um educador físico. Então, é um tratamento multiprofissional, não é só o ginecologista que vai fazer esse acompanhamento. Tá. Tem algum fator genético que possa levar a, por exemplo, a mãe teve endometriose, a filha vai ter, enfim, tem algum tipo de estudo e análise em relação a essa questão do quanto a genética interfere a pessoa ser diagnosticada com endometriose? Ou não tem nada a ver? Então, na verdade, como eu expliquei, a gente não tem ainda a causa certa da endometriose. Tem mais de 7 teorias. Então, uma delas inclui o fator genético. Então, sim, a gente leva em consideração essas pacientes que têm um histórico familiar muito importante. A mãe com endometriose desde a adolescência, porque a endometriose é uma doença que acomete principalmente a terceira década. Mulheres de 20 a 30 anos, às vezes um pouco mais cedo até na puberdade e às vezes um pouco mais tardiamente. Até inclusive pacientes na menopausa podem ter. Como eu expliquei, ela é uma doença hormônio dependente. Então, há de se pensar que após a menopausa, com a baixa dos hormônios, a mulher não pode desenvolver endometriose, ou quem tinha endometriose vai ter a remissão da doença e não vai ter mais os sintomas. Não. Existe sim a possibilidade da mulher
tanto surgir com a doença depois da menopausa ou manter alguns dos sintomas após a menopausa. Mas o pós-menopausa tem a ver com a reposição hormonal ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes algum fator genético ou do meio ambiente desencadeou. Como eu falei, a gente não sabe a origem ao certo daquele tecido que sai de endométrio que está fora do útero. Isso pode levar a cólicas e outros sintomas. Legal. Você falou do tratamento com anticoncepcional, mas anterior à parte de tratamento, a gente tem alguma associação desses métodos com a causa ou algum efeito da própria endometriose? Tem alguma conexão antes da parte de tratar? A mulher que toma por muitos anos, por exemplo, ela pode ter um fator Se o anticoncepcional associado? pode causar endometriose? Ou ter algum fator associado? Não, na verdade não. Na verdade o hormônio ali, ele vai proteger, ele vai prevenir. Porque a maioria dos anticoncepcionais vão fazer um bloqueio hormonal. Então a mulher não vai menstruar. Aquele sangramento que às vezes ela tem, não é a menstruação propriamente dita. É um sangramento de privação do hormônio que ela está usando. Então acaba descamando, mas ela não tem o ciclo menstrual completo hormonal, digamos assim. Não é aquele hormônio que ela tem no ciclo natural dela. Ela está usando um hormônio exógeno que vai bloquear a menstruação dela. Então, isso já seria um fator protetor. Claro que existem anticoncepcionais que são melhores, que são específicos para fazer esse bloqueio, seja oral, seja o próprio DIU de hormônio, seja algum outro remédio que ela possa usar. Então, não tem correlação com o uso do anticoncepcional com o surgimento de focos de endometriose. Perfeito. A Jéssica Goulart, ela quer saber se tem algum outro tratamento além do anticoncepcional e da cirurgia, né, que o senhor já mencionou. Sim. O anticoncepcional é um dos tratamentos. Como eu falei, a endometriose ela é hormônio dependente, ela cresce por conta do estrogênio. Então a gente faz esse bloqueio hormonal com o anticoncepcional, seja ele comprimido, seja ele o DIU, pode fazer um análogo do GnRH, só que aí, digamos assim, é como se ela fosse simular uma menopausa que bloqueia os hormônios, além do tratamento inflamatório, que é associado com a dieta, a fisioterapia pélvica, atividade física. Então a gente vai tratando não só com anticoncepcional. É igual que a gente fala na SOP, a síndrome dos ovários policísticos. O anticoncepcional não é o tratamento, ele vai ajudar a aliviar os sintomas. Para tratar a SOP, a gente tem que mudar o estilo de vida da mulher. Ela tem que fazer atividade física, ela tem que ter uma alimentação regrada, tem que desinflamar o organismo dela. Todos esses sintomas são porque o organismo está muito inflamado. Então, assim como na endometriose, é a SOP que a gente vai usar o anticoncepcional como um aliado para bloquear esses sintomas. Importante, legal. A Anabela, ela quer saber, inclusive, se o síndrome de ovário policístico pode causar endometriose. Não, na verdade são coisas diferentes, mas que, como eu expliquei agora, tem alguns fatores em comum, como os fatores inflamatórios, a mulher que não tem uma atividade física, que não tem uma alimentação regrada, só que a SOP é outra coisa. Ela é uma doença metabólica hormonal, né? Então, ela vai ter... As pessoas pensam que é só aparecer os cistozinhos ali no ovário na hora que faz ultrassom transvaginal. Aquilo é um dos sintomas, inclusive pode nem aparecer. Tem mulher que tem SOP que tem o exame de ultrassom normal, ali o ovário não tem cisto, porque ela tem outros sintomas, como por exemplo, ciclos anovulatórios, aquela mulher que demora aí 60 dias para ovular, para menstruar, ela não tem aquele ciclo bem regular, e também essa questão das dores, da alimentação irregular, entendeu? Sim. Então não é só a questão hormonal, não.